Está começando agora o Arrumando a Casa, a sua revista semanal sobre decoração, homestaging, bem-estar e tudo de bom que pode fazer muita diferença na sua casa e na sua vida. A edição de hoje está bem colorida e ninguém melhor do que uma especialista em cores para explicar pra gente qual a importância delas no nosso dia a dia, na nossa casa e até no nosso corpo. Estamos aqui com a Márcia Okida. Ela é designer e artista visual. Gente, olha que legal! E vocês não imaginam qual vai ser o tema de hoje. A importância das cores nos ambientes, porque a Márcia, ela é especialista em cores, gente. Eu tô aqui super interessada e curiosa para saber o que ela vai falar pra gente. Márcia, eu agradeço tanto a sua visita hoje aqui no nosso Arrumando a Casa. É tão bom ter você aqui para falar sobre cores. Eu que agradeço, Suzana. Eu acho é um assunto que eu amo de paixão, assim, estudo cor já há muito tempo e falar de como é que as cores podem ajudar no nosso dia a dia, eu sempre acho muito interessante. Então, muito obrigada pelo convite. Você é muito bem-vinda. Márcia, mas me diz uma coisa, como que você começou? Qual foi essa sua atração por cor? Desde quando? Essa pergunta, sabe, sempre as pessoas me perguntam assim, eu acho interessante contar, porque eu comecei a pesquisar cor em 1988. E eu comecei a me interessar pela cor porque o meu guarda-roupa era preto e não era preto e branco, porque eu nunca gostei de branco. Era preto e cinza. Preto, cinza, marrom, não tinha cor. Mas eu sempre fui uma pessoa da arte, né? Eu sempre quis, desde cedo, trabalhar com arte. E quando eu entrei na faculdade, eu tenho até um pouco mais tarde, eu comecei a ter mais contato, né, com falar e estudar arte, de uma maneira já pensando profissionalmente. E uma hora eu parei para pensar, eu falei, como é que uma pessoa que ama, por exemplo, Van Gogh, eu amo Van Gogh, né? Ama a arte, né? Tudo que é colorido, Matisse, por exemplo. Aí eu parei e falei, como é que meu guarda-roupa pode ser tão sem cor se eu sou uma pessoa que amo tanto isso na obra de arte? Aí eu comecei me pesquisando, né? Foi querendo entender aonde estava esse problema, porque é sempre um problema. Toda aversão e paixão que você tem por uma cor é um problema, né? Problema não no sentido de você ama, né? Como assim? É uma coisa pra você parar pra pensar. E aí eu parei pra pensar. E aí foi junto, numa mesma época que existiu aqui no Brasil, só dois encontros internacionais do Estudos da Cor, né? Que só existiu por 2 vezes, com profissionais do mundo inteiro que pesquisam cor. Né? E eu fui convidada por um professor meu a fazer parte de um grupo seleto, né? Ele até falou, Márcia, agora o povo vai saber, só não vou falar o nome dele para ninguém saber. Eu vou te levar meio escondido, porque não podia. Só podia ir gente, né? Profissionais, bem fechado. Aí ele falou, como você tá querendo levar isso como pesquisa de conclusão de curso, eu vou te levar, você fica como minha assistente. E aquilo mudou minha vida, assim. Nossa, eu saí de lá, já a primeira coisa mudando meu guarda-roupa, né? Porque eu vi como a cor faz. Eu já sabia que fazia diferença na arte, mas eu queria saber na vida das pessoas. E foi aí que eu comecei a pesquisar, em 1988, aos pouquinhos, a linguagem das cores. Nossa, é fascinante mesmo, né? Eu também, você falou do seu guarda-roupa ser preto e cinza. Eu tô com uma corzinha, assim, mas quando eu me olho com corzinha, eu não gosto. É muito esquisito. Eu não gosto, mas eu me forço. Mas eu não gosto também. Mas é uma coisa que a gente... É um exercício, né? É um exercício e a gente vive, né, rodeado de cores. Pois é verdade, é verdade. Nosso mundo é colorido. Por que não? Né? É tão mais bonito a gente ver o mundo colorido. Imagina se o mundo fosse preto e cinza. Pois é. Aliás, um gancho aí pra comentar. Uma vez a Super Interessante, a revista, me chamou pra fazer uma entrevista. E aí, quando ela falou falar de cor, né? Eu já fiquei imaginando que fosse, né? Porque normalmente a gente conversa. Aí o tema da entrevista era se nós não enxergássemos as cores, como é que seria o mundo se não existisse as cores? Para pensar como seria complicado. Né? E aí eu adorei fazer esse artigo para eles, porque eu tive que pensar em algo que eu não tinha parado para pensar ainda, né? Se o mundo não existisse cor, parece uma bobagem, mas olha quanta coisa que complicaria a nossa vida. Nossa, o mundo é muito mais alegre. Você falou isso e eu lembrei de um filme que na época eu não achei muito bacana, não. Mas era um filme que ele começava... Eu não consigo lembrar o nome, nada disso. Ele era só preto e branco. As pessoas não viam cor. Elas só enxergavam preto e branco, como você está falando mesmo. E depois de
nessa cidadezinha. Aí, de repente, alguma coisa acontecia com uma pessoa e ela começava a enxergar cor. Eu acho que eu sei qual é o Você sabe? filme. Só que, assim, ela era uma coisa proibida. Exato, acho que é esse Você filme mesmo, sabe? A Vida em Preto e Branco, né? Isso, exatamente. Esse filme é sensacional. Exatamente. Esse filme. É lindo esse filme, aliás, super indico pra qualquer um assistir. E era justamente isso, eles viviam no mundo, ele entrava pra dentro de uma TV, né? Ele pulava, é uma fantasia, ele pulava pro mundo da TV e começava a ver aquela vida que era em preto e branco. E ele era a única pessoa que era do mundo real, ele e a irmã que pulam lá pra dentro, que sabem o que é emoção. Exato. E aí, quando eles começam a ensinar a emoção pra aquela vida dentro de uma TV em preto e branco, as pessoas começam a ter cor. Né? E tem uma cena lindíssima, que até a pele de uma pessoa fica toda colorida, porque ela começa a amar, né? Agora eu tô lembrando bem do filme mesmo, você tá falando isso, tô lembrando. Então, o nome desse filme, pra quem quiser assistir, é A Vida em Preto e Branco. A gente super recomenda, né? Super recomendo, muito bom. É obrigatório para meus alunos quando eu dou aula de cor. Tem que ver. Tá. Mas me diz uma coisa, o que mais te encanta quando você trabalha com cor nos seus projetos? Existe algum momento mágico nesse processo? Olha, eu acho que primeiro é que a pessoa... Existem 2 momentos que eu acho interessante. Assim, primeiro, o estranhamento, às vezes, né? Da pessoa pensar, poxa, mas eu não gosto de uma cor, eu não quero outra, né? E como é que eu faço para lidar com isso, né? Então, eu acho que uma regra básica que a gente sempre tem que ter na cabeça é o seguinte. Por mais que uma tendência, uma moda, ou um estudo, até os estudos que eu falo, né? Diga, olha, tal cor é para isso, você tem que usar. Se a gente não gosta, se a gente tem um incômodo com aquilo, a gente não pode se forçar a usar, né? Então, a gente tem que entender isso. Ou então, tratar esse incômodo, porque é um problema, né? Então, isso também já estudei, já foi comprovado, que, por exemplo, uma aversão muito grande que você tem a uma cor, eu já atendi uma pessoa que, se uma outra sentasse do lado dela, com a cor, no caso, era lilás, ela chegava a chorar, de ficar mal. Ela não podia conviver com nenhum lugar que tivesse lilás. Ela foi buscar, descobriu que era isso, né? Então, e ela se curou disso. Eu nunca tinha ouvido falar então, disso. Tem essa questão também. Então, esse momento, né, quando a gente fala disso, é uma maneira interessante que as pessoas começam a entender a cor como de alguma outra maneira, né? Porque a gente tem que entender que cor é a luz, né? Sim. Então, sendo luz, ela vai pro meu cérebro e vai pro meu corpo de alguma maneira. E depois, o momento quando a pessoa usa e ela percebe que aquilo de alguma maneira funcionou. Né? Porque normalmente elas não acreditam, né? Normalmente se fala, que bobagem, né? É só uma cor, né? Não vai fazer nada. Aí eu sempre falo, tá bom, não tem problema. Coloca só porque você acha bonito ou feio, vai. Ou não coloca porque é feio, ou coloca só porque é bonito. Mas presta atenção, que você vai ver que muda, né? E no próximo bloco, você vai descobrir quais são as cores para entrar com o pé direito em 2026. Não sai daí que a gente volta já! Água caindo no piso laminado? Relaxa, deixa molhar. Os pisos Eucaflor contam agora com a exclusiva tecnologia AquaResist. Com 24, 48 e até 72 horas de resistência à água. New Evidence, Max Elegance e Gran Elegance. Eucaflor, o piso laminado que resiste à água. Acesse o QR Code e saiba mais. E o ano novo está chegando e chega aquela época do ano também que vem aquela indecisão na nossa cabeça. Com que roupa que eu vou passar o ano? Com que cor que eu vou passar? Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Ana Ramires, consultora de imagem na Lesalê do Shopping Praia Mar. Ana, você pode falar para mim que cor que eu posso passar o ano? Posso usar branco? Pode usar branco, pode usar laranja, pode usar amarelo, várias possibilidades. Mas o que eu gosto de falar é que a gente tem que pensar na nossa intenção pro ano, porque as cores transmitem uma mensagem, existe uma psicologia por trás das cores e a gente vai falar sobre isso. Ah, Ana, mas e se eu não tenho intenção ainda?
Temos que decidir uma intenção. Temos que definir. Com Tá certeza. bom, então a gente vai definir essa intenção e vocês vão ver, tá? Vão acompanhar aqui com a gente, né, Ana? Com certeza. Vamos lá? Vamos lá. pensar no que a gente vai vestir? Vamos. Se eu vou mesmo de branco ou não? O branco, qual que é a intenção? Branco é a paz, é a harmonia, é a leveza, acessibilidade. Pode ser que seja a minha. Vamos ver, né? Vamos E a pensar. sua? Você já pensou? Eu gosto de colorido, que também é uma possibilidade de usar. Vamos pensar, vamos escolher alguns looks aqui na Lesa Les. Vamos escolher e vocês também, viu? Vão pensando na intenção de vocês, enquanto a gente pensa no nosso. Ana, no ano novo, a gente tem uma gama de cores que a gente pode escolher para usar. E cada cor tem o seu significado, né? Como a gente estava falando antes, a intenção para o ano que vem. O branco foi muito usado por muitos anos. Aí, de repente, as pessoas que eu lembro começaram a usar o amarelo, porque o amarelo que atraía dinheiro, né? prosperidade. Você pode falar um exatamente. pouco das cores pra gente? Com certeza. Vamos falar de algumas cores e você vai decidindo aí qual é a intenção para o seu ano. Eu separei esse look que ele é nesse tom de laranja, ele é um pouco mais coral Tá. e ele traz energia, criatividade, expansão. Ele é uma cor que chama a atenção também, então a gente tem que pensar se a gente se sente confortável Certo. usando essa cor, né? Então, o laranja, ele traz essa energia positiva, ele traz essa expansão, criatividade. Esse é o significado do laranja. Tá. Por exemplo, esse daqui, que Tá. também tem o laranja, então ele traz esse ar de energia, de alegria. Uhum. E ele tem também esse tom de amarelo lima, Exato. verde lima, que é uma cor que vai estar super em alta nesse verão. É mesmo? Ele vem com tudo. O mundo, ele tá nessa onda também, né, de mais cor. Então a gente vai ver que tem os tons mais saturados, mais vibrantes vindo nessa estação. Tá, uma coisa que me chamou a atenção aqui é o seguinte, que a gente tá falando muito de cores, né? E uma cor que tem nesse vestido é o bege. E é uma cor que eu nunca ouvi falar para passar o ano. Ah, passar o ano de bege é bacana porque tem tal significado. Não tem significado, tem? E eles comunicam a Gente, eu não sabia. sofisticação, comunica a elegância. Nossa, aprendemos, hein? Já traz- Mais uma coisa. Exato, é uma cor mais suave, né? Ela traz esse ar mais delicado também, mas principalmente a sofisticação e a elegância. Gente, eu não vejo a hora do dia 31, tá? Pra gente Quero poder ver seu colocar look, dona nossos Su. looks aqui. Vocês também, fiquem pensando nas cores que vocês querem usar, porque a cor realmente Comunica. vai comunicar e vai te fazer melhor. Então vamos lá. Agora a gente vai colocar o nosso look e vocês vão dar uma olhada pra ver se ficou bom, tá? O seu look tá impecável. Eu amei. Sabe por quê, gente? Porque é tudo que a gente conversou. É branco, Exato. tem laranja, tem azul. É uma cor, é um estampado muito bacana. E você tá pronta pra ir pra onde? Podemos ir ao clube, podemos jantar em um hotel, várias possibilidades. Perfeito. Mas escolhi um look mais sofisticado, mais elegante, pensando em uma ocasião mais sofisticada. Por isso apostei no salto alto também, salto fino, cabelo preso. Tá lindo, ficou Obrigada. perfeito. Eu decidi ir de branco. Perfeito. E a Ana aqui, minha consultora de imagem, me ajudou. Olha só, gente, eu vou passar o ano novo na praia, então esse look é mais descontraído, né, Ana? É Perfeito. perfeito, né? Bom, Ana, nós finalizamos nosso ano de 2025 com roupas lindas de, assim, sugestões belíssimas para o ano novo, para quem ainda está na dúvida de que cor usar, não é? Então, quer dizer, você pode usar a cor que você quiser, contanto que você esteja confortável com o seu look. Perfeito. Ana, obrigada. Eu que nós agradeço. nós vamos ter um 2026 esplêndido e é o que desejamos para todos vocês que estão nos assistindo. Chegou aquela época do ano que todo mundo espera.
o último dia do ano, aquele dia de celebrar, né? De fogos, acender velas, champanhe. É uma época maravilhosa. É um dia muito gostoso. Até o clima desse dia é diferente, né? Dos outros dias do ano. E eu tô aqui com a Silvia Paula. Ela veio mostrar pra gente como fazer uma mesa posta. E olha, gente, eu tava aqui no bastidor olhando ela fazer a mesa. E que mesa, hein? Silvia, tá linda a mesa que você montou. Ah, que bom que você gostou, Su. É como você falou, né? É um dia que todo mundo tem uma expectativa muito grande. E aí a inspiração é você fazer uma mesa alegre, com cor, com cara de alto astral, Sim. de uma boa chegada para um novo ano, né? Então, eu adoro montar mesa de Réveillon. Acho que você já fica inspirada e já quer colocar tudo que você pensa Aham. na mesa, né? E eu acho que uma mesa com cara de praia, afinal, nós estamos na moramos na praia, praia, né? é. Moramos aqui. E, como eu falei, acho que vela também pede para uma mesa Eu de concordo. Réveillon. Flores, aqui não temos flores, porque a mesa é pequena, mas eu coloquei as flores embaixo da vela com água, que O que dá ficou um efeito bem fantástico. bacana, né? Sim, ficou fantástico mesmo isso. Eu gostei, é uma dica super bacana, né, É. Silvia? Para quem não sabe também como fazer um arranjo de Sim, uma mesa, é fácil, né? fácil. Pega uma flor do jardim ou do vaso que já tem, né? É. Coloca e põe a água, ela mesmo se encaixa e a vela faz a luz na cor da flor. Faz. É. Enquanto você estava montando a mesa, eu estava observando. Quando não tinha esse arranjo aqui, ela estava de um jeito. Colocou, ela já estava linda, mas colocou, deu aquele up, aquela vida, né? E assim, glow. tem muita gente que não tem louça suficiente em casa. E essa época é muito importante, porque você quer montar que nem essa mesma. Olha que lindo. Para Maravilhoso. Réveillon, essa com as borboletas, o porta-guardanapo, né? Bem colorida. E você não tem uma louça, taças, talheres, sempre de todos os temas, né? E o importante é que tem a Dani, que eu conheci, foi assim muito gostoso encontrar com ela, que ela tem a locação de louças e tem todos o tipo de louça Todos os tipos. para Natal, cada uma mais linda que a outra, que nós também vamos ter a mesa de Natal, né? Então você não tem a preocupação de comprar e de ter onde guardar. Então, isso facilita muito. Facilita então, demais. se você vai receber, ou mesmo para a família, e quer fazer uma mesa diferente do que você já tem ou não tem, Sim, né? É uma ótima opção. Eu acho. De você locar tudo o que você precisa. Eu acho sensacional isso mesmo, porque assim, você não precisa também, você não tem espaço na sua casa para guardar. As pessoas geralmente têm 1 ou 2 jogos de prato e pronto, né? E ela te entrega tudo higienizado, tem o jogo americano, o guardanapo, a mesa completa. A mesa completa, tá. Você monta a mesa e ela te entrega e você só monta na sua Talheres, casa. e Tudo. você, assim, e qual que é ela tem Instagram, né? Sim, o Põe a Mesa Decor Locações. Põe a Mesa Decor Locações, gente, olha só. Você pode locar desde o porta-guardanapo, guardanapo, tudo. Põe a Mesa Decor Locações. Eu sou, assim, super favorável a isso. Eu acho que eu vou pensar, hein, para o meu Natal e Ano Novo. Tem alguma dica para deixar para quem está nos assistindo? Assim, para fazer uma mesa de... A dica você já falou logo no começo, o alto astral, que é montar uma mesa para Réveillon. Sim. Então você já vai com aquela alegria toda, coloca a cor, coloca a flor, coloca a luz e, lógico, uma taça de espumante que não pode faltar na mesa de Réveillon. De jeito nenhum, né? Deu aquela
meia-noite, estourar aquela champanhe e pronto. E é. começa o novo ano com E uma numa mesa gostosa assim, rola a noite toda. Rola. Né? Só para queima de fogos. Exatamente. A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham tido uma grande inspiração para fazer uma mesa belíssima na sua casa de Ano Novo com a Silvia Paula. Muito obrigada e até mais. Obrigada, Silvia, pela mesa. Adorei, viu? Também sempre adoro Tá estar lindo. aqui conversando com você. Obrigada. Água caindo no piso laminado? Relaxa, deixa molhar. Os pisos Ilcaflor contam agora com a exclusiva tecnologia AquaResist. Com 24, 48 e até 72 horas de resistência à água. New Evidence, Max Elegance e Gran Elegance. Ilcaflor, o piso laminado que resiste à água. Acesse o QR Code e saiba mais. E no próximo bloco, você vai conferir a segunda parte da matéria sobre a importância das cores. A gente volta já. E me diz uma coisa, a gente já está indo... Com essa pergunta, a gente já foi um pouco pro lado psicológico da coisa, né? Vamos falar um pouco da psicologia mesmo, das cores dentro de casa. Uhum. Como que as cores influenciam as pessoas dentro de casa? Desde a cor de uma parede, você tem no seu quarto a colcha, né? O arranjo de cama. Isso tudo influencia muito? Influencia bastante, assim, né? Eu digo que faz realmente muita diferença. Se você quiser pensar ou na sua casa, vai ao lugar onde você mais vive, né? Eu sempre pergunto assim, onde é que você fica mais? Aonde você senta mais, né? Porque a cor, ela vai influenciar também, que nem aqui, eu tô falando com você aqui de frente, né? Tá. Mas mesmo eu te olhando aqui, eu tô recebendo a influência dela aqui, que tá de amarelo, né? Ó, eu tô olhando pra você, mas a minha visão periférica tá recebendo o amarelo aqui, tá recebendo a cor da sua arte aqui, né? Tô te olhando, mas eu tô vendo aqui o azul, o amarelo que tem aqui. Essa influência, a poltrona vermelha aqui na minha frente, a sua roupa, né, um salmão meio rosa, assim. Isso, que não tá na visão direta, influencia mais do que na visão chapada, né? Que é a visão periférica. Então, eu sempre falo assim, primeiro, vê onde é que você senta mais, onde é que você fica mais. Se é no quarto, você dorme olhando para onde, né? E você coloca essa cor nos pontos periféricos de onde você fica. Né? Porque essa pitada, essa pitada de cor vai funcionar mais do que um negócio muito grande. Né? Que nem a minha casa tem uma parede laranja, né? Mas ela não fica na frente de quem está sentado no sofá. Por exemplo, eu tô sentado no meu sofá, não é aquela parede que é laranja, é essa. Tá, e por quê? Justamente para a cor não ser chapada, porque existe o que a gente chama de saturação. Quando eu encho o ambiente de uma cor só, né, ou quando eu encho uma parede, eu fico olhando muito tempo para aquela cor, eu saturo o meu cérebro. E aí eu não tenho, ele cansa, né, como se fosse uma visão cansada. Ele cansa daquilo e aquilo não funciona mais. Então, os pequenos detalhes funcionam. E aí você pensa nisso, fala, olha, eu vou colocar a cor em detalhes, em pontos de luz ou pontos focais, uma mesa, né? A minha casa, como eu falei, a parede laranja, eu tenho uma mesa vermelha e um aparador amarelo, olha, né? Em pontos diferentes, assim. E isso funciona. E aí pensar, o que eu quero que as pessoas sintam? O que eu quero trocar naquele ambiente, né? E aí escolher essa cor de acordo. Eu preciso de calma, né? Muitas pessoas às vezes me chamam, meu quarto do meu filho, da minha criança, né? Que cor que é melhor para ele se acalmar, para ele dormir melhor, né? Então, às vezes até, ele precisa ser mais atenção, chamar mais atenção. O que eu funciono, né? Então, entender a pessoa antes de colocar essas cores na vida mas dela. Pelo que você tá falando, então assim, você falou do quarto de uma criança. Eu sempre ouvi dizer que o azul é uma cor que acalma, que é uma cor usada mais para quartos infantis, porque é calmante. Mas também, ao mesmo tempo, eu vejo pela nossa conversa aqui, que a cor, cada pessoa tem uma cor também.
mais ou menos? Tem as suas... Eu costumo sugerir, que fica uma sugestão para quem estiver assistindo a gente, fazer o que a gente chama de árvore genealógica cromática, digamos assim, né? Olha, gente, essa eu nunca ouvi falar, sempre aprendendo. Ou um calendário cromático, de um, sei lá, gigante, né? Mas da sua vida, né? Então, quem estiver assistindo aí a gente aqui, para pensar. Qual é a primeira cor que você lembra que você gostou e não gostou na sua vida? Quando e por quê? Né? Você sempre vai ver que aquele momento, aquela cor que você gosta, sempre tem ali naquele momento que você lembrar, ou algum acontecimento que você gostou ou não gostou. Aí tenta fazer esse traçado da tua história cromática, que nem eu. Meu guarda-roupa era preto, cinza e marrom. Né? Hoje em dia, o mais raro é ter uma roupa preta no meu guarda-roupa. Né? Então, eu já fiz isso comigo, eu já parei para pensar nisso. Né? Quando os momentos que eu gostei demais de uma cor, para pensar que algum motivo tem, alguma coisa que aconteceu, um presente que você ganhou que estava com aquela embrulhado, uma coisa simples, que a gente não dá valor. Eu ganhei um presente que eu amei muito e o embrulho era verde. Se você amou aquele presente, era de uma pessoa importante, ele estava embrulhado com papel verde, aquilo fica na sua memória. Então fica... Nossa. E aí você passa a gostar de verde e não sabe por quê. Né? Aí se você um dia parar para pensar e fizer essa história cromática, você começa a se dar conta do que gosta e do que não gosta, né? Isso é muito bom pra gente ter esse entendimento também, né? E usar isso no nosso dia a dia, assim, né? Porque é importante a gente entender. Muito! Né? Não, é demais de interessante isso. Existem cores mais indicadas para cada tipo de ambiente, você acha? Tem. Pro quarto, pra sala? Sim, com certeza. Que nem isso que a gente falou das crianças, né? Que você falou, o azul realmente é uma cor que acalma, né? E é legal a gente pensar se é por exemplo, o azul royal, né? Se as pessoas vão entender aquele azul bem azul puro, vai um azul forte. Mais ou né? menos, não sei se dá pra... diferente o azul aqui, é um azul clarinho, né? Então, isso aqui para quarto de bebê, para não só bebê, para qualquer pessoa quer dormir, põe azul, que sempre ajuda, né? Aí quando você clareia demais a cor ou escurece, ou seja, um azul muito forte, puro, um azul muito claro, continua acalmando. Só que você vai perder um pouco aquela sensação, né? Mas funciona. Então, o azul sempre vai ser uma cor que vai acalmar qualquer pessoa, não é só criança. Porque o azul, ele comprovadamente diminui os batimentos cardíacos. Diminui a sua pressão arterial. É ótimo. Deixa eu olhar bastante. Ótimo para quem tem pressão alta, por exemplo, né? Então, ele vai diminuir. Então, isso vai ajudar, né? Independe se é criança ou não. Então, você consegue colocar isso realmente no seu dia a dia. Quem tem problema de gastrite, por exemplo, né? Se você tem muito laranja no seu convívio, isso vai fazer mal para você. Porque o laranja comprovadamente estimula a produção do suco gástrico. Se estimula a produção do suco gástrico, vai ficar aquilo ali no teu estômago não fazendo muito bem. Nossa! Né? Então, a gente consegue. Mas o principal, antes disso, é você saber exatamente o que você gosta, o que você não gosta, né? Para poder aplicar aquilo, para também não seja, tô usando aquilo só porque mandou. Mas se você não gosta... Não vai adiantar, né? Não vai resolver também, exatamente, né? É uma curiosidade. E o verde? Ele acalma? O verde também acalma, ele tá ali no mesmo... como eu falei, cor é luz, né? É um comprimento de onda de luz. O comprimento do azul e do verde são muito similares, assim. Eles ajudam a baixar né, a pressão arterial, os batimentos, mas o azul é mais forte. O verde, ele tem duas coisas que são interessantes. Na comprovação, a gente tá falando fisiológica, né? Porque uma coisa é a psicológica, outra coisa é a fisiológica. Né? Daqui a pouco eu dou um exemplo clássico para entender essa diferença. Mas o verde, fisiologicamente, que é a comprovação científica, né? Ele vai estimular a atividade cerebral. E ele vai diminuir a produção do suco gástrico. Então, quem tem gastrite, é bom verde, diminui a produção do suco gástrico. Quem quer estudar, eu falava para os alunos, quer estudar para uma prova? Pega uma caneta verde, que ela seja verde, para você escrever com verde, né? Tem alguma coisa verde ali, o verde estimula a atividade cerebral. Né? Então, olha, eu vou começar a usar verde, ajuda na memorização, no raciocínio. Para mim, o verde só significava assim, eu adoro verde, mas significava... tem o significado de dinheiro, né? Isso é uma associação psicológica. Márcia, eu agradeço imensamente a sua visita aqui no Arrumando a Casa. Eu acredito que vai arrumar a casa de muita gente pro próximo ano de 2026. E ficamos por aqui, gente. Você pode deixar o seu contato para as pessoas, suas redes sociais, porque
Eu já dei uma olhada no Instagram da Márcia e é muito bacana, gente. O que ela aborda é demais. Quem quiser falar comigo, tirar ideia, fazer alguma pergunta, Márcia Okida, né? @Márcia Okida, tudo junto, né? Okida com K, japonês, não parece, né? Mas sou japonesa. Gente. E no meu Instagram tem uma sequência, né? Que são paletas de cor, né? Sim. E ela sempre tem a ver com o assunto anterior, né? Então, se a paleta de cor, ela representa o que eu falei na postagem anterior. Então, já falo bastante de cor lá também. E a edição de hoje do Arrumando a Casa termina aqui. Espero que você tenha gostado. A equipe do Arrumando a Casa deseja a você e a toda a sua família um ótimo ano novo, com muita saúde, realizações e continue acompanhando o Arrumando a Casa em 2026. Até o ano que vem. Tchau!